Fala, galera, mais uma aula aqui. Hoje a gente vai introduzir o conceito de limite. E antes que vocês digam nós não temos limite, vou dizer-lhes que é outra coisa aqui do que estamos falando. Limite de uma função. É isso que nós vamos trabalhar. É o limite de uma função. A gente se aproxima de um determinado ponto para x, para que ponto essa função se aproxima. Essa é a tônica que nós vamos dar aqui. Eu quero deixar claro também que o conceito de limite, ele é objeto de análise de matemática avançada, dos cursos de análise matemática, que visam provar a existência de determinadas operações, de determinados conceitos matemáticos. E ele, naturalmente, como um conceito matemático, né, ele também não é diferente disso. Agora, se você for olhar este livro aqui, do Hamilton Luiz Guidorizzi, tá? Ou se você for olhar o livro do Gelson Iese e Carlos Murakami e Nilson José Machado, volume 8, esses livros, assim como a maioria deles, dá uma tônica histórica, digamos assim, que segue a abordagem weierstrassiana. Quem era Weierstrass? Weierstrass era um matemático que foi estudar direito, apaixonou-se pela matemática e pela cana, e não se tornou nem matemático e nem formado em direito, tá? Ou melhor, ele não se tornou matemático de fato, ele não chegou a se formar em matemática, mas ele foi um dos que deu uma maior contribuição para a matemática. Ele não formalmente se transformou no matemático, mas foi um dos que mais deu contribuição para a matemática. E a ele, né, nós vinculamos aí a relação entre os conceitos de limite e o conceito de número, tá? Aqui nós estamos estudando uma abordagem de variáveis, tá? Então, a abordagem de variáveis, ela se aproxima muito mais da concepção newtoniana barra leibniziana, que é do século XVII, tá? Dos anos 1600 e lá vai porrada para frente, tá? Século XIX, tá? Época na qual viveu Weierstrass, 1800 e tantos, tá? Digamos assim, para se situar aí no tempo. Então, o que acontece? Tá? Entre esses 200 anos aí, mais ou menos, de matemática, que diferenciam vários traços em Newton, foram um ambiente muito profícuo para o desenvolvimento dessa disciplina, e, com isso, o conceito de limite também evoluiu bastante, de maneira que existe uma concepção muito mais formal do que nós vamos trabalhar, mas essa concepção já te ajuda a pensar o suficiente para você conseguir aprender noções de cálculo, como, por exemplo, derivada e integral, tá? Que são essenciais para você trabalhar no seu curso. Um matemático, tá? Um matemático teria sim que aprender isso, mais particularmente nos cursos de análise. Então, pode ser que no livro você veja uma determinada definição, que é aquela que é o seguinte: dado um x maior que delta, existe um epsilon, um f de x maior do que, ou um epsilon maior do que, desculpa, a x maior que delta, existe f de x maior que epsilon, tá? Ou alguma coisa assim ao contrário, não me lembro agora a anotação. Deixa eu pegar aqui para eu dizer para vocês corretamente, né? Que tem uma anotação padrão, mas tanto faz, né? Ou seja, existe um epsilon maior que zero, tá? Tal que delta é maior que zero, para todo x pertencente ao domínio de f, e x menos p é menor do que delta, e f de x menos o limite é menor do que esse número epsilon, tá? Então esse epsilon é um número tão pequeno quanto a gente queira, e esses epsilons e deltas são números tão pequenos quanto a gente queira, e esses números tão pequenos quanto a gente queira se referem a números reais, tá? E isso se relaciona com aquele problema do qual né, o buraco que existe na reta real, que a reta real preenche desculpa, os números reais preenchem toda a reta real, tá bom? Então, nós não vamos entrar nessa definição, eu quero que vocês saibam disso, tá? E nós vamos escolher uma abordagem um pouco mais próxima do que, digamos assim, vocês não só vão utilizar na carreira de vocês, mas que está mais próxima do conhecimento que é trazido no ensino médio, tá?
Então, a gente vai fazer uma problematização inicial, vamos apresentar a teoria, tá? Vamos trazer o que é o limite de uma função, os limites laterais, os limites infinitos e limites do infinito, e vamos fazer uma breve retomada desse conteúdo. Bom, a situação é essa. Quais as diferenças, né? Desculpa, aqui isso está errado, né? Mas como você descreveria a seguinte situação? Se tivermos um modelo que prevê a altura de uma árvore y em função do tempo x tal que a altura da árvore seja 132 vezes a exponencial de menos 20 dividido pelo tempo x, tá? O que acontece para valores de tempo muito grandes e o que acontece para valores de tempo muito pequenos? Bom, x são os valores de tempo. Então lembra, tem um conjunto de valores de tempos aqui, né? Os tempos eles vão variando, né, conforme você possa aumentar x e vão diminuindo à medida que você aproxima x de zero. Lembrando, nesse caso estamos trabalhando só com tempos positivos, então o domínio da função vai ficar aqui só para os valores positivos. Tá? E aí o que acontece para valores muito grandes? Quando o x aumenta, essa função, né, os valores de y, vão tender para um determinado valor, eles vão se aproximar de um determinado valor. E quando os valores de x forem muito pequenos, eles vão se aproximar para um outro valor, tá bom? Então, vamos lá ver como que se desenrola isso, tá? Olha, para valores de tempo muito grandes, a árvore, na nossa interpretação, ela vai tender ao seu crescimento máximo, naturalmente, né? Então, a árvore ela cresce em ritmos diferentes ao longo do tempo, e por isso que a gente colocou uma função exponencial e não uma função linear, tá? E esse crescimento, ele vai ser tanto maior quanto o tempo foi inicial, ou seja, quando a planta é uma criança, digamos assim, ela cresce mais do que quando ela já está adulta. E esse crescimento ele vai ser muito próximo de zero para os anos assim, muito próximos de a árvore ter acabado de nascer. Tá? Se a gente tiver um modelo que prevê a altura da árvore em função do tempo tal que y seja 132 vezes a exponencial de menos 20 dividido por x, a gente vai dizer que quando essa função se aproxima do infinito, quando os valores de x se aproximam do infinito, o valor dessa função vai se aproximar do valor limite de 132. E quando essa função se aproxima, os valores de x se aproximam de zero, o valor dessa função se aproxima de zero. Essa que é a resposta do problema. Mas como é que eu sei disso? Vamos lá. Primeira abordagem é você pegar essa função e ir atribuindo valores que você acredita serem grandes, tá? Para o valor de 100, tá? A sua função vai ficar 132, tá? Vezes e elevado a menos 20 dividido por 100. Menos 20 dividido por 100 é 0,5. Pode botar na sua calculadora aí, tá? Então, o que acontece? É o mesmo que 20 dividido por 100, que é o mesmo que 2 dividido por 10, por isso que é 0,5. Quando você bota na sua calculadora, o resultado final que retorna é o valor de 108. Então, aqui para 100 anos, né? Aqui, no caso, é o que está dado aqui a tempo em anos, né? Tá? Não tá especificado isso aqui, mas a gente está supondo em anos. Tá? A árvore atinge, mas eu acho que aqui 100 anos está muito grande essa escala de tempo, né? Mas vamos supor aqui, tá? Que essa escala de tempo seja uma escala adequada. Vamos supor, não seja em anos, mas seja em dias, seja em meses, né? 100 meses é mais razoável até, né? Então, quando você aplica o 100 lá na sua função, você retorna esse valor. Quando você aumenta esse valor de x, aqui no eixo horizontal de tempo, o que acontece com o y? Tá? O y ele se aproxima de 129,39, tá? Para o valor eu multipliquei por 10, veja, multipliquei por 10 o meu tempo, e aqui, ó, ele cresceu 21 e pouco, né? 21,32 de diferença. Então, esse crescimento aqui de 100 para 1000 foi muito maior do que de 0 para 100. De 1000 para 10.000, que é 10 vezes isso, o crescimento ele é só de 2 e um pouquinho, tá? Só de 2 e um pouquinho. 2,35 mais precisamente.
E quando você cresce de 10 mil para 100 mil, que é multiplicar mais 10 vezes, o crescimento é menor ainda. Ele é de 0,23, que é a diferença de 131,74 e 131,97. Então você vê que à medida que você vai aumentando os valores de x, os valores de f de x, ou de y, né? O valor de y igual a f de x, vão se aproximando do valor de 132. Beleza. Então você já está vendo aqui que quando a árvore vai ficando muito velha, o valor dela tende para um valor limite de 132. Nesse caso pode ser, sei lá, metros, né? Imagino aqui que seja ou metros ou pés. Acho que pés é mais adequado, inclusive, que dá aí uns 40 metros, né, de altura. Mas existem árvores altíssimas também, de cerca de 100 metros. Vamos lá. Para valores pequenos, vamos começar com 1. Quando você aplica o 1 lá na sua expressão, 132 vezes e elevado a menos 20 dividido por 1, você vai ter aqui 0,0000027. Tá? Quando você aplica 0,1, que é dividir por 10 isso, olha quanto diminui aqui. Diminui para 1,82 vezes 10 a menos 85. Isso aqui, gente, são 85 zeros antes do 1 aí, tá? 84 zeros, vamos dizer, né? Antes do 1. Depois, se você for fazendo, os valores vão ficar tão pequenos que a gente pode aproximar de zero. Então, se você dividir por 10 o seu x aqui, pegar um x que é 10 vezes menor, aí vai diminuir mais ainda. Então, à medida que a gente se aproxima da idade de nascimento da planta, tá, menor o tamanho dela vai ficando. É isso que o conceito de limite está querendo dizer para a gente. Que quando a gente aproxima x de um ponto, y se aproxima de algum ou outro valor. Tá? Essa que é a noção de limite, basicamente. Mas você pode fazer isso olhando também para o gráfico da função. Não só olhando para os valores por um processo que a gente chama de olhar por inspeção, de análise por inspeção. A gente vai inspecionando o que acontece com essa função numericamente, introduzindo valores de x que a gente queira tão próximo dos valores que a gente acredite, né, que sejam os valores relevantes. Nesse caso, se aproximar para valores grandes, a gente vai botando valores arbitrariamente grandes. 100 é grande? 1.000 é maior do que 100. 10 mil é maior do que 1.000. E 100 mil maior do que 10 mil, tá? E, da mesma forma, para os pequenos. 1 é pequeno? Beleza, mas 0,1 é menor, e 0,01 é menor, e 0,001 é menor ainda, tá? Você faz isso olhando para o gráfico, olha. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, para os valores de y, nós temos aqui uma escala de 100, 200, 300, tá? E aí, o que acontece, ó? Esse 100 aqui, ó, você vê que tem 5 quadradinhos. Então, isso aqui deve ser 120, 140, 160, 180 e 200. Então, ó, eu vou pegar a linha aqui do 120, ó, eu vou acompanhando, ó. Você vê que está ligeiramente acima, ó, essa linha bem aqui, ó. Então, para valores muito grandes, olha, como por exemplo o x igual a 550, ele está entre 120 e 140, que equivale de fato àquele 132, tá? Então você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a função está aproximadamente constante aqui, tá? Ela não está mudando. Então, para valores grandes, essa função ela tende para um valor limite. O que significa isso? Significa que a altura da árvore não vai aumentar mais tanto assim. E para valores muito pequenos, a árvore ainda não teve tempo suficiente para ter crescido. Então, são valores muito próximos do nascimento da árvore. Então, eles tendem para zero em virtude disso. É isso que a gente pode começar a descobrir quando a gente está olhando o limite de uma função. A gente quer saber para quanto esse valor se aproxima para quando na situação em que o x seja variado. Tá? De certa maneira, a gente usa a seguinte linguagem. Quando x tende para um determinado valor, y tende para o limite da função nesse ponto de x. Então, por exemplo, se x tende ao infinito, então a função f de x tende a um determinado valor para quando x tende ao infinito. Ou para zero, por exemplo. Então, para quando x tende para zero, existe o limite da função f de x ou y de x, né? Para quando x tende a zero, o valor desse limite vai ser o valor que y se aproxima para quando a gente se aproxima x de zero, tá? Bom, uma outra situação aqui
é a da predação. Aqui nós temos uma onça caçando uma capivara, certo? E a gente já trouxe, de certa maneira, quando a gente falou de função composta, um modelo de presa-predador para justificar a necessidade da gente introduzir esse conceito de função composta. O que acontece, gente? A quantidade de capivaras depende naturalmente da quantidade de biomassa, tá? E a quantidade de onças vai depender da quantidade de capivaras. Isso no modelo linear, em que só tenham onças e capivaras. Mas a onça não só preda a capivara. Então esse modelo, ele, na verdade, é um modelo hipercomplexo e a gente está simplificando isso para poder tratar isso de uma forma melhor, tá? No modelo presa-predador ou predador-presa, a gente tem o número de presas consumidas por predador, ao qual nós chamamos taxa de predação, que é a função y. Y, que é a taxa de predação, está em função das presas disponíveis, x, tá? Aqui nós não estamos expressando como uma função composta. A gente está expressando a taxa de predação em função do número de presas. Então é o quanto as onças comem em função do número de capivaras. Aqui a gente está simplificando o problema mais uma vez. E ela é dada por uma função polinomial, tá? Então, é uma função de primeiro grau dividida por uma função de primeiro grau, ou seja, um polinômio, né, em cima e um polinômio embaixo. Certo? Nessa equação, A é um fator de escala. Vamos considerar para o nosso exemplo, para pegar uma função aqui computável, que A seja 0,1. Mas se você quiser jogar no GeoGebra, você pode jogar no GeoGebra com o fator A e ele vai criar um controle deslizante lá, e esse controle deslizante você pode variar para ver o que acontece. Tá? É um fator de escala. T é o tempo disponível para caça, que vamos considerar aqui ser o valor de 2, para a gente ter como um exemplo aqui poder calcular alguma coisa. E T0 é o tempo necessário para o predador comer, que consideramos 1. Bom, se T0 aumenta, naturalmente a taxa de predação vai diminuir. Por quê? Porque o predador vai... Vamos supor que ele demore um dia para comer uma presa. Naturalmente, ele vai comer menos presas, tá bom? Portanto, se T0 for muito grande, se o predador demora muito tempo para comer uma presa, então a taxa de predação cai. Se o T0 for pequeno, ele come rápido uma presa, então ele está livre para predar de novo. T é o tempo disponível de caça. Tá? Então, se o predador tem um tempo livre aí para caçar, né, quanto maior esse tempo livre, maior o número de presas que ele vai ter. Agora, se ele tiver, por exemplo, que dormir 20 horas para se recuperar, por exemplo, como um gato, né? Então, aí vai ser menor a taxa de predação, porque vai estar um tempo dormindo, vai estar um tempo bebendo água, vai estar um tempo cuidando dos filhotes, etc. Tá? Então, esses dois fatores têm uma interpretação aqui muito clara no nosso exemplo. Vamos considerar um que seja o tempo de predação, tá? Então, a nossa função ela adquire o seguinte formato, 0,2x dividido por 1 mais 0,1x. O que acontece com a taxa de predação quando o número de presas é grande? Isso significa a gente dizer que x vai se aproximando de um valor muito grande. E o que é um valor muito grande? 100 é um valor grande? Pode ser. Mas 1000 é um valor maior que ele, certo? 10 mil é maior que ele, 100 mil é maior que ele. 100 mil mais 1 é maior que ele. Tá? Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Vai se aproximar de um valor arbitrariamente grande, que é maior do que qualquer outro. Tá? Então a gente vai usar o infinito, tá, como sendo esse valor. Tá? A gente não conta, chegou no infinito aqui. Né? Mas a gente vai entender o infinito dessa forma aí, do ponto de vista físico, biológico, não do ponto de vista matemático. Tá? E o que acontece com a taxa de predação quando o número de presas é pequeno? Bom, quando o número de presas se aproxima de 0, então a gente vai saber o que acontece com a taxa de predação quando esse número de presas for 0, tá? Quando se aproxima de 0. Aí o que a gente faz? Quando o número de presas é grande, a taxa de predação depende essencialmente da razão entre o tempo de caça e o tempo de comida. Por quê? Ó? Se o número de presas é grande, tá? Então x é muito grande, isso aqui vai tender a ser maior do que 1, esse 1 não vai fazer diferença para a coisa toda, e aí a gente vai dividir
A por A, X por X. Porque isso aqui vai ficar tão irrelevante, né? Imagina só, que você tem aqui, para você saber, né, que X seja 10. E que aqui embaixo também a gente tenha 10, esses parâmetros aqui, né? O A é o mesmo para os dois, né? Bom, se for 10 mais 1 é 11. Agora, se isso aqui for 10.000, aqui em cima, e 10.000 embaixo, no denominador, 10.000 mais 1, naturalmente, né, essa soma de 1, ela faz muito menos diferença para o termo de baixo do que para o termo de cima, tá bom? Então, é isso que a gente está dizendo. Para quando for muito grande o tempo, o número de presas, esse segundo fator aqui, ele vai tender a assimilar esse 1, de modo que esse 1 não vai fazer diferença, tá bom? Então, a gente pode desconsiderar esse 1 para o caso de muito grande, tá? E para quando for muito pequeno, naturalmente, né, a taxa de predação se aproxima de zero. Ou seja, se o número de presas é muito pequeno, aí vai ser menor a quantidade de predação, né? Aí, como é que a gente pode ver isso, né? Também, isso aqui é uma interpretação qualitativa. Como é que a gente pode analisar por inspeção? Vamos colocar o x igual a 100, tá? No nosso exemplo aqui, ó, a gente usou a seguinte função, tá, para fazer essa análise. O fator de escala era 0,1, o tempo de caça era 2, tá? E o tempo disponível para caça, desculpa, e o tempo necessário para predação era 1. Então a gente fica com essa seguinte função. Para valor de 100, tá? Lembrando, né? O T é igual a 2 e o T0 é igual a 1. De maneira que T dividido por T0, que é o quanto vai dar aqui a nossa continha para valores grandes de presas, ele vai dar 2. Então, olha o que acontece quando a gente vai aumentando os valores de presas. Então, para 100, o valor da função dá, 180, dá 1,82. Para 1.000, dá 1,98. Para 10.000, 1,99. Para 100.000, 1,99. Você vê que cada vez mais que você aumenta o número de presas, a taxa de predação se aproxima do valor de 2, que foi aquele valor que a gente previu usando a função. E o que que acontece se a gente vai diminuindo as presas, né? Óbvio, né? A gente não está falando aqui de 0,1 capivara, tá? Isso aqui deve ter algum tipo de... deve contar algum cluster de capivara, né? Mas para essa função que representa isso, a gente pode ver que quando o x vai se aproximando de zero, para 1, por exemplo, ele fica 0,18 de taxa de predação. Para 0,1, fica 0,019. Para 0,01, fica 0,019. 0019, desculpa. E para 0,001, fica 00019. Tá? Então ele vai se aproximando de zero. Então a gente pode pensar aqui em clusters de capivara, vamos pensar. Você tem 0,1 cluster de 100 capivaras, tá? De 1.000 capivaras, vamos supor, 0,001 é uma capivara. Tá? Então, a gente está olhando aqui a função, mas a função não significa necessariamente que o x igual a 1 seja uma capivara. Pode ser x igual a 1, pode ser um grupo de 1.000 capivaras. Tá bom, gente? Só para a gente botar um raciocínio aqui que seja biologicamente sensível, digamos assim, que faça algum tipo de sentido biológico. Tá bom? A função que descreve esse modelo presa-predador, ela é até parecida com a função de crescimento de Monod, que a gente já trabalhou em outro momento na aula sobre função racional, função potência. Ela vai se aproximando desse valor de 2, tá? Para o valor de... para quando ele vai para valores muito altos, né? E vai se aproximando para o valor de 0 para quando o valor de x for muito pequeno, tá? Então, a definição não formal de limite é uma discussão conceitual que a gente está fazendo, que está preparando vocês para entender um conceito novo para vocês, que ainda não foi, não é visto no ensino médio esse conceito, salvo em raríssimas exceções, como, por exemplo, nos institutos federais ou em cursos preparatórios aí para vestibulares
militares, tá? Mas, via de regra, esse conceito não é visto no ensino médio. O limite, né, de uma função, o que ele significa? Tomar o limite de uma função y quando x tende a um valor c, tá? Vem aqui, ó, x tendendo para c. É isso que essa simbologia significa. X tende para c. O limite de y quando x tende para c é L. Significa que o valor de y se aproxima arbitrariamente de L, que é o limite da função, sem chegar a esse valor, toda vez que aproximamos x arbitrariamente de c. Então, veja, quando você... Eu vou fazer uma observação acerca disso também, para você não se confundir. Mas tomar o limite significa aproximar x tão próximo quanto a gente queira do ponto em questão C e aproximar tão próximo do valor do limite o valor dessa função, certo? Então a gente não chega lá. E aí entra uma noção muito interessante que é a noção de infinitésimo. O infinitésimo é uma coisa que é tão pequena quanto a gente queira, mas não é zero e nem chega também a ser um número real, tá bom? Então, quando o valor do limite é finito, a gente fala que a função converge ao seu limite quando x se aproxima de c. E quando o valor do limite é infinito, então a gente diz que a função diverge ao seu limite quando x tende a c. Lembre-se que, embora muitas das vezes limite de x tendendo para c da função y seja o y aplicado no ponto, isso nem sempre é verdadeiro. É verdadeiro para uma classe de funções que a gente vai estudar posteriormente com algumas delicadezas, não quero antecipar ainda, tá? Mas pode acontecer, e acontece muito também, dessas funções assumirem o valor da função do ponto, tá bom? Mas nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, a função, tá, polinomial, a função racional, desculpa, x² menos 9 dividido por x menos 3 tem limite finito para quando x se aproxima de 3. Mas se você aplica y de 3, bota o 3 aqui embaixo, aqui em cima, vai ter uma indeterminação, porque você vai ter um zero dividido por zero. Você não sabe quanto é zero dividido por zero, tá? Então, o que acontece? Se isso é uma indeterminação, a gente não sabe de antemão qual é esse valor dessa função aplicada nesse ponto, tá? Mas dá para a gente saber o limite dessa função, para que valor a função vai se aproximar. Agora, essa função não está definida no ponto x igual a 3, tá? Ou seja, esse ponto está fora do domínio da função. Tá? E essa indeterminação surge porque y não está definida nesse ponto. Agora, se você disser que y é isso e ela é 6 no ponto x igual a 3, aí beleza, ela está definida. Mas isso ainda não é um ponto que a gente vai entrar. Para quem gostaria de saber, o limite dessa função para quando x se aproxima de 3 é 6. Mas a gente só vai aprender a calcular na aula 13. Tá? Primeiro a gente está introduzindo a questão aqui. Tá? Então, isso aqui eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que y de 3 é diferente de limite de y de x com x tendendo a 3. Tá bom? Diferente. Então, quando dizemos que x se aproxima de c, a gente não foi muito claro ao por qual sentido. Você aproximou x de c vindo por valores maiores do que c ou por valores menores do que c? Se c for igual a 3, você veio lá do mais infinito, 100, né, 10, 5, 4, 3,9, 3,2, ou você veio do menos infinito, menos 100, 2, 2,3, 2,5. Todos esses dois são aproximações do valor de 3, do valor de x igual a 3, tá? Então, a gente pode fazer x tender a c tanto para valores de x maiores do que c, que esses são os valores à direita, como para valores de x menores do que c, os valores à esquerda. A gente simboliza, respectivamente, o limite de uma função quando x se aproxima de c pela direita e pela esquerda, por um sinal de mais, quando ele se aproxima pela direita. O que significa se aproximar pela direita? Se aproximar por valores maiores do que ele.
Tá? Então, quando valores são maiores do que C, a gente está se aproximando pela direita. Quando eles são menores do que C, a gente está se aproximando pela esquerda. Justamente como estaria num gráfico. Então, o gráfico está aqui, né? Os valores que estão à direita vêm daqui, e os valores que estão à esquerda vêm para cá. Tá? É exatamente assim. Então, a gente traz a noção de limite lateral. Limite lateral é um outro conceito importante, que é uma aproximação levando em conta o sentido de por onde você se aproxima. Se você se aproxima por valores maiores do que o valor que você está querendo tomar como ponto de tendência, no caso o valor de C, ou menores. Por exemplo, efeito gargalo. O que é o efeito gargalo, gente? Na biologia, o efeito gargalo é quando a população de dada espécie é diminuída muito rapidamente ou impedida de se reproduzir e depois de certo tempo ela pode recuperar-se ou extinguir-se. Existem muitas causas para isso, como desastre natural, predação excessiva, redução de habitat ou redução de migração imposta por barreira geográfica, por exemplo. Tá? Aí eu vou trazer um gráfico aqui, ó. Uma representação matemática do efeito gargalo para uma população que consegue se reproduzir. Fonte, eu mesmo fiz isso no GeoGebra. Eu interpolei duas funções aqui, né? Uma até um determinado ponto de x igual a 2 e de x maior do que 2, ela assume um outro valor. Veja, a população estava aqui no ponto y igual a 10 até o valor de tempo x igual a 2. Tá? Ah, o que é isso? Não importa por enquanto. Tá? Quando a gente for aplicar nos problemas, aí a gente se preocupa com essa interpretação. Agora a gente precisa entender qual é a noção. Tá? E agora a gente sabe que são unidades diferentes. Tá? Aqui a gente está falando de tempo e aqui a gente está falando de quantidade de população. Então chega no ponto x igual a 2, sei lá, 2 séculos, vamos dizer, tá? A população de, sei lá, 10 milhões, ela sofre um abate enorme e ela reduz aqui para 5, tá? Então a população cai pela metade. Isso que é importante que você saiba. Depois de um tempo, né, do ponto x igual a 2, x maior do que 2, ela começa a crescer de novo, tá? Isso que é o efeito gargalo. A população é abruptamente interrompida, né? Parte dela é aniquilada e depois ela começa a se reproduzir, mas poderia acontecer o exemplo também dela se extinguir completamente, tá? Então, ó, vamos supor, tá, que nós tenhamos a função descritiva do modelo tenha a seguinte forma, ó, com o início do gargalo ocorrendo em x igual a 2. Então, y é igual a 10 para x maior ou igual a 0 e menor que 2, eu falei ali incorretamente, né? Eu coloquei o ponto em que a função a função à direita do ponto x igual a 2 está definida de uma forma, mas na verdade ela é 10 até antes do ponto 2, ou seja, menor do que 2. Desculpa, aqui, ó. Não é 0, aqui é 2, tá? E para x maior ou igual a 2, essa função assume essa forma, que é uma função quadrática. 5 mais x menos 2 ao quadrado, tá? Quando a gente toma o limite do tamanho da população y de x com respeito ao tempo x pela direita e pela esquerda, a gente pode comparar com o valor da função no ponto de tendência, tá? No ponto de tendência, para x igual a 2, quando a gente tende a função pela esquerda, tá? Quando a gente tende pela esquerda, tá? Ela assume aqui, ó, o valor de 10, porque a gente vai aprender que o limite da função constante é o próprio valor da função constante. Então, ó, ele é 10, tá? E o limite para quando ele se aproxima pela direita é 5. Só como é que o senhor sabe disso? Tá? Primeiro eu vou ensinar vocês posteriormente como calcular esses limites. Mas agora eu sei disso porque, ó, quando a gente se aproxima de x igual a 2 por valores menores do que 2, a gente tem o valor aqui, ó, de 10. E quando a gente se aproxima por valores maiores do que 2, a gente tem o valor de 5 aqui embaixo. Tá? Significa que a função aplicada no ponto x igual a 2, ela vai ser, sei lá, 7,5? Não, isso a gente vai estudar depois, quando a gente for falar sobre a noção de continuidade. Tá? Por enquanto, essa função no ponto x igual a 2, ela está sendo definida como o valor de 5, porque se você joga 0 aqui, né? Ou desculpa, se joga 2 aqui, vai ficar o valor de 5. Então, ela se aproxima do seu limite à direita, mas não do limite à esquerda. Então, os limites laterais nem sempre vão ser iguais. Muitas vezes eles vão ser, mas nem sempre eles vão ser iguais.
principalmente por essas funções aqui que são definidas por pedaços. Então, como a gente pode ver, não só os limites são diferentes, como, né, eles nos dão respostas diferentes, né, para esses pontos de tendência aí e nos informam aspectos interessantes acerca disso. Bom, por último, o infinito, ele é um número? Não, ele não é um número no sentido de que ele não é algo que a gente possa, digamos assim, contar. Ó, tipo, contei até 1 milhão mais um é infinito. Não. Mas o infinito ele é uma ideia, tá? Na física e na biologia, ele simboliza valores muito grandes, tá? Enquanto na matemática, ele representa algo que é maior que qualquer número real, tá? Ele é uma ideia que representa algo maior do que um número real, do que qualquer número real. Por quê? O conjunto dos números reais não termina. Você pode contar o quanto você quiser, tá? Uma vez eu fiz essa pergunta para meu pai quando eu era pequeno, né? Eu tinha uma tarefa na escola para escrever na alfabetização de 1 até 300. E aí eu perguntei, pai, dá para escrever até 1000? Na verdade, eu estava querendo perguntar para ele não se existia números até 1000, porque se eu sabia que o meu existia, provavelmente alguma coisa já existia antes. Eu queria saber se era possível, factível, se tinha folha de caderno suficiente para a gente escrever, se a gente tinha disposição suficiente. Aí ele falou o seguinte para meu filho, você pode escrever até quando você quiser, que os números não terminam. Meu pai não era matemático, tá? Meu pai também nem era da matemática. Meu pai nem gostava de matemática, mas ele tinha clara essa noção para ele, né? Então, o infinito representa algo maior que qualquer número real, tá? Não é algo que a gente chegue nele, como eu falei para vocês. E é por isso que a gente sempre coloca aquele intervalo aberto lá, né? Então, na física, na biologia, na química, ele simboliza algo muito grande. Os limites eles podem ser infinitos, tá? E eles são expressos dessa maneira. O limite da função y para quando x tende a ser é igual a mais infinito ou menos infinito, tá? Quando ele se aproxima para valores muito grandes ou para valores muito grandes em módulo, mas aqui na parte de baixo do eixo y, tá? Então, os limites eles podem ser calculados também com pontos de tendência. Então, você pode fazer a função x se aproximar por infinito indo aqui para valores grandes, né, para valores de x maior que zero, e para valores de x menor que zero, quando ele cresce em módulo, né, ou seja, diminui o valor, né, vai se tornando cada vez mais negativo, você se aproxima do menos infinito. Então, você pode usar também como ponto de tendência aqui. Hoje, né, nós discutimos o conceito de limite, o conceito de limite lateral e o conceito de limite infinito e no infinito. Limite no infinito são para quando a gente aproxima x do infinito ou menos infinito. E limites infinitos são quando, aproximando de um determinado ponto, o valor de x se aproxima de infinito ou de menos infinito. Gente, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.